Bem, pessoal, chegou a hora de novo. Isso mesmo! Está na hora de mostrar um mouse estranho. Eu estava realmente esgotando o tempo com isso, já que o último desses foi há vários meses. Mas não se preocupem. Aparentemente é meu destino na vida receber periodicamente um dispositivo apontador que faz mais sentido ou muito menos do que aqueles que todos nós temos em nossas mesas. E valeu a pena esperar porque este definitivamente traz o barulho. Se o barulho está sendo bizarro, temos que começar por algum lugar. Então este é o mouse com scanner Halo? E eu sei que é uma frase profundamente maligna, mas infelizmente ele faz exatamente o que descreve na caixa. Ele passa o mouse e escaneia. E isso pode parecer bobo, e é mesmo. De qualquer forma, vamos começar com o básico. Você pode dizer de fora que essa coisa é barata e ruim. A embalagem tem a atmosfera de um relógio que você ganha em uma festa de fim de ano da empresa. Você sabe, um que tem o logotipo deles. Ele. Você chega em casa e vai falar imediatamente? Falaremos sobre isso mais tarde. Mas sim, provavelmente é isso que estamos vendo aqui. É definitivamente aquele papelão curiosamente leve que simplesmente rasga quando você tenta abri-lo. Então o preço aqui definitivamente não era alto. Agora, abrindo-o, há muito plástico supérfluo dentro. Ele tem um disco de driver que meio que o data. Ele tem um manual que acabou se revelando notavelmente útil com uma quantidade razoável de informações e boa tradução. Aqui está. Apesar do preço baixo óbvio, a sensação na mão não é tão ruim assim. Tipo, o formato não é tão terrível. Você sabe, é apenas um pouco acima do tolerável. É definitivamente um mouse muito barato. E você pode dizer porque a parte superior tem aquele acabamento muito brilhante, que sempre diz que algo foi feito por apenas alguns dólares. Você sabe, você tem que limpar as impressões digitais dele toda vez que você o usa. Mas dito isso, ele realmente não parece tão leve ou barulhento como você poderia esperar. Não é tão arejado quanto você poderia esperar. Parece mais ou menos como um mouse que viria com um computador pré-montado. Há um clique decente nos botões e na roda. Os detentores de rolamento são um pouco vagos. Como um mouse ele funciona nominalmente? É um mouse. Ele usa mouse. Estamos aqui para ver o que o torna especial. Então, sobre isso na lateral, aqui está um botão que diz digitalizar. E abaixo dele estão essas duas setas impressas que mostram onde você pode encontrar as bordas disso. E é exatamente o que parece. É uma placa de vidro que expõe um enorme buraco na parte inferior do mouse. É por isso que essa coisa não é leve como uma pena. Porque enquanto um mouse dessa qualidade normalmente não teria nada mais do que uma pequena placa de circuito por dentro, este tem um monte de coisas. Esta janela permite que o mecanismo de digitalização olhe para fora. Eles não estão usando nenhuma outra definição de scanner aqui. Este é um scanner de documentos. Você deve usar isso para capturar recibos, formulários, fotos, páginas de livros, esse tipo de coisa. Agora não preciso insultar sua inteligência. Não vai ser nenhuma voz maluca do YouTube. Tipo, como isso pode ser possível? Bobagem. Tenho certeza de que você não tem problemas em adivinhar o básico de como isso provavelmente funciona. Funciona? Bem, você gostaria de ter um? E por que fazer isso? Este não é o único tipo de scanner portátil. Existem alguns muito convencionais que existem há muito tempo e são uma boa ideia. Eles existem há décadas. E então, acho que vejo como eles fariam isso. E é. Certo? Aviso de spoiler. Mas há alguma esperteza acontecendo aqui, então vamos configurar e ver como funciona. De acordo com a data de copyright do manual, isso foi feito por volta de 2013. O software incluso é compatível com o Windows 7. Então, sem surpresa, você pode usar isso no Windows 10. Basta colocar o disco e instalar sem problemas. Claro que você nunca quer fazer isso. Os drivers que vêm com as coisas estão sempre terrivelmente desatualizados. Frequentemente, eles têm recursos inteiros que não funcionam. Então eu fui para o site do fabricante, que é halo2cloud.com. Nome estranho, mas não encontrei nenhuma referência a essa coisa. Parece que essa empresa só tentou vender periféricos de computador por um breve período no início dos anos 2010.
Então, eu fiz o que costumo fazer. Fui ao Internet Archive, peguei uma cópia antiga do site e baixei os drivers atualizados, que para minha grande diversão começaram a se auto-atualizar assim que os instalei. Então, aparentemente eles nunca removeram a parte do site com a qual o atualizador fala, o que admito ser a primeira vez na minha experiência. Normalmente os downloads no site duram mais do que as atualizações automáticas, mas com certeza ele instalou e funciona muito bem no Windows 10, que é o que tenho aqui neste laptop. Então, preste atenção, instalei o software e para usá-lo, vamos pegar um documento aqui. Este é um fax que alguém me enviou durante meu show ao vivo especial para 100 mil assinantes. A propósito, peço desculpas a todos que enviaram faxes. Recebi cerca de 4 mil e não consegui até começar a ler todos eles no stream. Mas aqui está um que eu acho que não deu certo. Então pegamos o mouse, colocamos em cima do documento e apertamos o botão na lateral. O software imediatamente para a inteira, o que aconteceu a primeira vez, e quase. Bem, de qualquer forma me surpreendeu. Achei que minha máquina tinha acabado de travar. Mas com certeza, um momento depois, uma imagem do scanner aparece. Agora, pela proporção da tela, você provavelmente pode adivinhar que ele está capturando apenas o que está dentro daquela janela de vidro na parte inferior. Agora isso nos diz imediatamente que isso não funciona como um scanner de mão convencional. Veja, você sabe como fazer um panorama em uma câmera digital antiga? Antes de eles terem os acelerômetros, você teria que se mover assim. E se você balançasse para cima e para baixo, isso destruiria a imagem. E então você teria que mover o mouse para baixo no final da linha e fazer tudo de novo para capturar outra linha e repetir. E então talvez ele unisse tudo no pós-processamento. E isso poderia funcionar, mas seria uma droga. E eu sei exatamente o quanto seria uma droga porque eu tive exatamente essa experiência com as copiadoras portáteis que analisei no ano passado. Era um monte de dispositivos que surgiram em meados dos anos 80, tinham pequenos cabeçotes de digitalização e impressoras térmicas embutidas, e você os arrastava sobre uma folha de papel, e ele fazia uma cópia na hora. Foi tudo muito decepcionante, não era realmente o que alguém esperaria desse tipo de produto. E com certeza, todos eles falharam depois de 1 ou 2 anos no mercado. Não porque fossem um conceito ruim, apenas porque não foram muito bem pensados. Então eu estava preocupado que isso ser semelhante. Se for tão barato quanto parece, a maioria das maneiras que consigo pensar para fazer o que ele está fazendo de forma barata não funcionariam muito melhor do que isso. Mas felizmente muitas décadas se passaram desde os tempos antigos dos anos 80, e este usa métodos muito mais modernos. Ok, antes de continuar, isso acabou de morrer enquanto eu estava tentando fazer uma demonstração. Bem no meio do uso, ele simplesmente parou de funcionar. E falaremos mais sobre isso depois, porque eu realmente já tinha algo no roteiro sobre o quão pouco confiáveis essas coisas são. Mas se você está pensando em comprar um, não compre. Ele durou talvez 20 minutos de uso antes de parar de funcionar completamente. No entanto, eu capturei algumas imagens antes, então posso mostrar a você como ele fica quando está funcionando. Então, aqui está o que você realmente faz com ele. Basta mover o mouse para qualquer lado que você quiser. Para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, para qualquer sequência. E conforme você se move, o software preencherá partes da imagem conforme você passa por elas. E não há problema. Seu movimento não precisa ser perfeitamente reto e nem precisa ser vertical. Se você tirar o mouse, em vez de a digitalização ficar distorcida, o software apenas gira a sua visão do documento junto com ele. A única coisa que você não pode fazer é levantar o mouse. Ele ficará chateado se você fizer isso e pedirá que você o coloque de volta em um local que você já digitalizou antes. Mas quando você fizer isso, ele levará alguns minutos e orientará e seguirá em frente. Ele ignora quaisquer partes do documento que você já tenha. Então, contanto que você cubra cada parte pelo menos uma vez, em pouco tempo você terá uma imagem completa como esta. Na maior parte, parece surpreendentemente decente, especialmente porque foi capturado com algo chamado mouse de scanner. Qualquer saída é meio surpreendente, especialmente com o que sabemos agora, mas isso na verdade não parece tão ruim. Está bagunçado nas bordas, mas não acho que seja evitável. Os scanners convencionais não permitem que você se mova em direções arbitrárias. Então eles podem fazer uma imagem perfeitamente retangular, porque sabem exatamente o que estão digitalizando com antecedência. Este não pode saber disso, então permite que você se mova como quiser, e apenas deixa as bordas todas bagunçadas. E então, quando você termina de digitalizar, você pressiona o botão de digitalização novamente, e então ele aplica algumas heurísticas para descobrir onde o documento realmente está. Então ele terá de voltar para cima e terá cortar a parte dessa imagem. Parece fazer um trabalho decente nisso.
Ele não consegue cortar muito perto, mas você pode ajustar isso facilmente. E se ele errar a gravação, você pode ajustar apenas girando a imagem, o que honestamente é muito melhor do que a maioria dos softwares de digitalização. Mas, infelizmente, essa é a única coisa que ele tem a oferecer. As únicas outras ferramentas de edição não são muito boas. A borracha, por exemplo, que nem tem bordas suaves, e você pode aplicar algumas correções básicas de cor, mas elas são limitadas a matizes da saturação, que não são muito úteis como um documento normal, e a brilho e contraste, e são incrivelmente grosseiros. Eles têm apenas cerca de 6 etapas de ajuste cada, o que é bem ruim. Eu nem sei por que seria assim. É como um software dos anos 80. E além disso, a maioria dos softwares modernos, você sabe, feitos no final dos anos 2000, depois tem controle de exposição, vez de brilho e contraste, e ajusta a curva de resposta da imagem para simular mudanças no tempo real de exposição. Ajustes de brilho e contraste são melhores do que nada, mas são muito grosseiros em comparação. Os únicos recursos restantes neste software aparecem quando você clica em OK. Sua digitalização aparece nesta pequena caixa de diálogo. Ou você pode escolher enviá-lo para algumas redes sociais diferentes, Twitter, Facebook, ou pode salvá-lo como JPEG ou PNG. Você também pode salvá-lo em 4 formatos de documento diferentes, DOC, TXT, PDF ou ICCLIS. Então, depois de digitalizar este fax, posso visualizá-lo como um PDF com texto selecionável que posso simplesmente copiar. Isso é muito conveniente e, claro, não é nada impressionante ou raro. OCR existe em software de digitalização há décadas, e olhando para o disco do drive parece ser apenas uma cópia incorporada do FineRader da Abby, que também existe a AES. Então, o que temos aqui é praticamente um produto mínimo viável. Se não incluísse pelo menos esses recursos, seria quase fraudulento. E não há nada mais do que isso. Você viu tudo o que ele faz? Não há sistema de gerenciamento de documentos ou algo assim. Na verdade, se você simplesmente pressionar o botão de digitalização novamente para o acidente, sua digitalização desaparece. É como um bip, bip, bip e sua digitalização desapareceu. Na verdade, eu fiz isso enquanto gravava este vídeo e tive que voltar e desenterrar aqueles arquivos de uma pasta temporária que ele ainda não tinha apagado. Agora, não é que um scanner deve incluir um monte de software estranho. Você sabe, bloatware. Mas o fato de que este não inclui, juntamente com a natureza rudimentar que ele tem, e a montagem barata do próprio dispositivo, faz com que tudo isso pareça quase uma prova de conceito, que eu acho que é. Veja, como você provavelmente adivinhou, a empresa cujo nome está na caixa, este Halo, eles não tiveram nada a ver com a fabricação. No instalador no canto diz Powered by Dacuda. E quando você vê essa frase em algo, significa que foi ele quem realmente o fez. E esse certamente parece ser o caso aqui. Eles registraram umas 10 patentes no momento em que foram fundadas. Então parece que talvez esse seja o único produto que eles conseguiram comercializar. Há também uma série de links para várias empresas que vendiam essas coisas. E se você olhar, fica imediatamente claro que nenhuma delas tem nada a ver com a fabricação delas. Todas elas parecem exatamente iguais. Então podemos supor que a Dacuda projetou todo esse produto, provavelmente terceirizou para uma fábrica fabricar, mas não queria lidar com distribuidores, varejistas e usuários finais. Até parece. Então podemos supor que tudo isso saiu da mesma linha de produção. Eles provavelmente os fizeram apenas em preto e branco, e os fornecedores os diferenciaram apenas personalizando a tampa de plástico que se encaixa na parte superior. Posso realmente garantir essa parte, porque a surpresa de ninguém tem 2 desses, graças a um dos meus clientes, indo lá, viu na loja, e sabendo como eu sou, pegou os 2 e os guardou meses, enquanto eu estava muito ocupado com problemas mentais para buscar. Eles também me ajudaram com alguns novos SDs, quando eu estava usando para editar vídeos, que durou apenas 5 meses depois que eu comprei. Então, quero agradecê-los muito por serem um salva-vidas. Como você pode ver, a caixa aqui de fato se desfez apenas quando a abri, e se a abrirmos, parece muito a mesma, mas um pouco diferente. Por um lado, ele tem uma versão mais recente do software, com a qual eu normalmente não me importaria, exceto que este vem em um DVD, enquanto o outro vem apenas em um CD. Agora, é bizarro para um driver para adquirir um total de 4,7 GB de armazenamento. Mas tenho quase certeza de que é porque é a versão combinada para PC e Mac.
enquanto a outra é apenas para Windows. Embora estes sejam completamente idênticos, como você pode ver, tem exatamente a mesma parte inferior, mas este tem uma placa superior diferente, como esperávamos, com uma espécie de coisa roxa ondulada, da Louis Vuitton de aluguel baixo, em vez do relógio de sala de espera de médico feio, anunciando visuais de distribuidores. O tipo de coisa enviada por empresas que não fazem nada além de colocar seus nomes em coisas que não fizeram, por empresas que não fazem. Esta roupa de ralo provavelmente queria para ser o tipo de lugar que você chama se estiver tentando obter relógios baratos e ruins para dar em festas na empresa para funcionários que você não conhece e quer fingir que respeita. Eles teriam enviado esses dois mouses para alguém, provavelmente sem ser convidado, que nunca os desempacotou. Eles estavam todos lacrados quando recebi, e depois joguei fora uma década depois. Isso acontece muito. Agora, nesta parte do roteiro, eu ia dizer que a principal diferença é que este não funciona, e aquele sim. Acontece que ambos duraram cerca de 10 minutos. Eu simplesmente não tinha executado este por tempo suficiente para matá-lo. Agora eles não estão completamente mortos. Deixe-me mostrar o que eles fazem. E espere. Sim, ele começa a fazer isso. É muito estranho. É um modo de falha que eu nunca vi em nada antes. É simplesmente inútil agora. E ambos estão quebrados exatamente da mesma maneira. Então sim, sabemos que está quebrado porque é, você sabe, o fundo do poço, lixo descartável. Esses dispositivos nasceram para ser lixo eletrônico. Você sabe, a linha de produção deveria terminar diretamente em um aterro sanitário, porque é para lá que eles foram destinados, desde o momento em que foram criados. Mas ainda assim, estou surpreso que eles falharam de uma maneira tão específica. Eu esperaria que um dispositivo como esse simplesmente, você sabe, entrasse em curto. Simplesmente não funciona. Em vez disso, ele faz isso. Este tipo muito específico, muito bizarro de modo de falha Cronenbergiano. O quê? O que está acontecendo? Tenho que te dizer, esse vídeo seria bem diferente antes que esse morresse. Não só os dois falharam suavemente, mas falharam suavemente exatamente da mesma maneira. Então, o que aqui é um tipo de efeito design. O que é surpreendente, porque esse termo realmente funciona. Eu estou de hardware, provavelmente deve ser. Pelo que vou mostrar a vocês das entranhas, eu diria que Dakuda foi um pouco longe demais. Vamos ver se você concorda. Se virarmos o mouse e dermos uma olhada lá dentro, podemos ver muita coisa acontecendo imediatamente. Debaixo do vidro, você pode ver um espelho. E isso é refletindo duas coisas. Primeiro, há um par de iluminadores de LED para iluminar o documento. E segundo, há o formato bem distinto de um módulo de câmera integrado. Eles registraram muitas delas. É muito denso, mas se você quiser, pode ler você mesmo e confirmar. Mas está bem alinhado com o que você acha que funcionaria se apenas olhasse. Agora, eu deveria explicar um pouco sobre como isso difere de um scanner convencional. Eles realmente não mudaram em todo esse tempo. A coisa mais importante que permaneceu a mesma é que todos eles usam sensores de imagem linear. Eles são como digitais sensores de câmera, mas eles capturam apenas uma única linha de pixels, não uma imagem retangular completa. É por isso que a cabeça de digitalização dentro de um scanner de mesa tem que se mover muito lentamente pela superfície do documento. Ele só pode capturar uma linha por vez, então tem que fazer isso repetidamente para construir uma imagem completa. Agora, essa técnica antiga ainda é usada porque funciona.
Comparadas a todas as câmeras do mercado, exceto as de mais alta qualidade, os manipuladores lineares alcançam resolução e qualidade fenomenais a um custo de complexidade muito baixo. A desvantagem é que, mesmo no seu melhor, eles geralmente são muito lentos. Mesmo os portáteis modernos exigem que você fique abaixo de uma certa velocidade máxima, ou eles começarão a soltar amostras, e isso destrói sua digitalização. Então, isso tem sido óbvio para a geração de imagens de documentos do consumidor por décadas. Mas nos 2000, novos scanners ficaram disponíveis usando câmeras comuns. Como as câmeras digitais se tornaram incrivelmente baratas, elas costumavam custar uma fortuna. Mas, em meados dos anos 2000, você poderia obter um módulo de câmera digital colorida por provavelmente $1 ou $2. Especialmente comparados a um scanner convencional. Mas é um recurso muito especial. Eles são rápidos. Como uma câmera tira uma foto retangular inteira de uma vez, você pode capturar muito mais documentos de uma vez. Isso levou a tipos inteiramente novos de scanner de documentos, como os scanners de suporte suspensos, que são literalmente apenas uma webcam suspensa sobre uma mesa. Você coloca um documento embaixo dele, aperta um botão e, de repente, tem tudo no seu laptop. Não é a mesma qualidade de um scanner de mesa, mas é instantâneo. Agora, a desvantagem é que eles ocupam muito espaço, assim como a maioria dos scanners, e só funcionam com documentos até um tamanho específico. Se o seu scanner de suporte for mais ou menos dessa altura, você só conseguirá capturar essa área de superfície. Se você tem algo maior, bem, você está meio sem sorte. Isso não é necessariamente mais rápido do que um scanner convencional, mas tem suas vantagens. Você não precisa reservar uma área grande e dedicada de digitalização do scanner para isso. É altamente flexível. A coisa que você está digitalizando pode ter qualquer formato que você quiser. O problema é que você tem que usar uma câmera com muito cuidado, posicioná-la e então costurar as imagens manualmente depois do fato. Este dispositivo essencialmente automatiza todo esse processo. Então, como você viu quando começamos a digitalização, ele imediatamente colocou um pedaço inteiro do fax na tela de uma vez, no centro de uma tela infinita. Então, ele está tirando uma fotografia inteira de uma parte da página. Então, conforme nos movemos ele vê novas partes do documento, ele aplica o que eu presumo é uma tonelada de matemática muito maluca para descobrir como as novas imagens se relacionam com as antigas. Ele faz isso correlacionando as formas nas fotos novas e antigas. Em outras palavras, o software coloca a foto mais recente sobre a última que obteve e as desliza até que as palavras, linhas ou o que quer que seja coincidam. E uma vez feito isso, ele pode medir a distância entre os recursos. E isso informa o quão longe você move o scanner entre as fotos. Isso, por sua vez, informa qual parte da imagem são dados novos e qual é antiga. Assim, ele pode descartar os antigos e adicionar os novos à tela. Agora, isso é realmente inteligente, porque se você pensar em um scanner convencional, uma das desvantagens é que cada digitalização, cada imagem que ele tira, não tem contexto. Toda imagem que é uma faixa da página, ela só não sabe como eles são usados. Então, se o documento se moveu, se ele escorregou, se ele se curvou entre as imagens, ele não saberá disso, e o documento resultante não será preciso. É por isso que os scanners de mesa têm uma tampa na parte superior, para garantir que o documento seja mantido firmemente no lugar e contra o vidro. Se você não tomar cuidado, conforme você arrasta algo sobre ele, ele tem uma tendência a escorregar aqui. No entanto, se você não mover o mouse com perfeição absoluta e o documento escorregar, está tudo bem, porque cada captura é uma fotografia inteira. Ele não apenas incluir novos dados de imagem. Elas são tiradas com frequência suficiente para que haja dados sobrepostos, informações redundantes que podem ser usadas para descobrir do zero, se necessário, onde o scanner está na página. Imagine montar um quebra-cabeça se todas as peças tivessem imagens penduradas nas laterais que mostrassem o conteúdo das peças adjacentes. Então você ainda estaria descobrindo como tudo se encaixa comparando como as linhas se encontram nas bordas das peças. Mas você também veria o contexto de cada uma, e isso tornaria tudo muito mais fácil. Agora, seria possível fazer todo esse truque inteiramente com estimativa. Você sabe, apenas combinar uma série de imagens usando essa técnica de correlação. Isso seria semelhante ao que é chamado de costura, o que as pessoas fazem com panoramas, onde o software encontra as conexões entre as imagens para descobrir como juntá-las. Mas é claro, também há uma longa história de resultados hilários ou perturbadores quando o processo de panorama dá errado.
O que acontece quando não há contexto suficiente, ou quando as coisas parecem semelhantes quando não são. Agora você pode tornar esse processo mais fácil e confiável, adicionando mais informações sobre como o scanner está sendo movido no mundo real. Se o software sabe que o scanner se moveu cerca de meia polegada para cima e para a direita entre as tomadas, então ele pode começar dessa posição aproximada quando tenta descobrir onde uma nova imagem vai na tela. Dessa forma, ele não precisa pesquisar em toda a tela para encontrar todos os locais possíveis onde a imagem mais recente pode caber. Ele sabe que ela vai dentro de uma região específica, e isso torna o processo de pesquisa muito mais curto. Tudo o que ele precisa fazer é ajustar os resultados. Agora, que tal um mouse? Se olharmos para trás, na parte inferior, você verá que além da janela da câmera, algo parece ser uma abertura para um sensor de mouse óptico normal. Aqui está em um lugar meio estranho, aqui em cima, na frente. Mas o que é ainda mais estranho do que isso é que aqui embaixo há um segundo. Agora sim, ambos são novos sensores, então essa é uma maneira bizarra de usá-los. Então, vamos dar uma olhada por dentro. Vamos ver como isso é construído, descobrir o que diabos eles estão fazendo aqui. A primeira coisa que você notará quando eu abrir isso é o quão ocupado ele é. Na verdade, há um cabo voador conectando a parte superior à inferior que você tem que desconectar. Agora, os outros mouses que eu abri no meu canal antes são todos chocantemente simples por dentro. Quer dizer, mesmo quando eles eram estranhos, eles ainda tinham muito poucos componentes. Um deles nem tinha parafusos. Este, por outro lado... Sim, há algumas coisas acontecendo lá dentro. Então, eles só teriam que fazer uma placa. Um PCB extra inteiro está pendurado aqui em cima. E isso é uma extravagância selvagem, você sabe, tanto na fabricação quanto na montagem. Quer dizer, sim, o PCB é barato, mas a parte mais barata é aquela que você não precisa. Você não precisa disso para lembrá-lo. Mas, de qualquer forma, ele ainda não precisa de uma placa separada para isso. Quero dizer, a maioria dos fabricantes simplesmente colocaria um LED na placa principal com pernas muito longas e apenas o dobraria para apontar para o botão lateral. Então, imediatamente, suspeito que, por mais barato que este dispositivo pareça, ele provavelmente não foi projetado por alguém com engenharia de custos em mente. Em outras palavras, o chassi pode ser meio barato, mas o circuito parece o primeiro rascunho de um engenheiro com muito poucas otimizações antes de ir para a fabricação. Então, meu palpite é que esse design realmente saiu direto de Dacuda, em vez de ser apenas um conceito implementado por um ODM, que definitivamente o teria simplificado e barateado ao extremo, não apenas para ser mais barato e pior, mas para otimização legítima. Quer dizer, por que ter uma PCB inteira separada com mais fixadores e mais recursos no gabinete e um cabo, e plug extras que provavelmente precisam ser montados manualmente, quando você pode perder tudo isso sem realmente nenhuma desvantagem? Veremos mais disso à medida que nos aprofundamos. A metade inferior aqui está repleta de emoção. Há nada menos que 3 placas de circuito impresso separadas, a maior das quais é cortada em um formato de um complicado para caber em torno desse tipo de casinha de cachorro, que abriga o espelho nessa face de 45 graus. E então tem a câmera e os iluminadores de LED nesses outros ângulos muito estranhos faces. Não sei por que eles fizeram isso, mas nunca fui muito bom em geometria. E novamente essas placas têm mais desse tipo de design de engenharia, como se eu não fosse um grande clive. Não posso reverter isso e explicar como tudo funciona, mas aos meus olhos ainda parece que eles usaram mais peças do que o estritamente necessário. A placa de LED, por exemplo, tem um monte de componentes de fonte de alimentação. Há alguns indutores e transistores. Não sei o que seria controle. Desvie o olhar se você for fotossensível. Luzes piscando. Tudo bem, estamos bem? Aqui está o que os LEDs fazem quando você está realmente escaneando algo. Tudo bem. Você pode olhar para trás agora. E a razão para isso é a mesma razão pela qual você usaria estroboscópios em fotografia, porque um estroboscópio é um flash de luz tão breve que mesmo que seu obturador não seja rápido o suficiente para congelar o movimento, a luz fará isso por você. Em aplicações de visão de máquina industrial como você sabe tirar fotos de biscoitos descendo pela esteira rolante, eles fazem a mesma coisa. Então, eu entendo o estroboscópio. Então, novamente, projeto de engenharia. Agora,
Não há muita coisa acontecendo na placa da câmera aqui, porque eles usaram peças altamente integradas. Então, há uma única EEPROM na parte traseira e todo o resto é passivo, exceto bem ao lado da própria câmera. Há um chip rotulado OVI 538 agora, que é uma câmera totalmente integrada, processador de imagem e interface USB de uma empresa chamada Omnivision, Só com mostarda. Este dispositivo realmente aparece no Windows como um dispositivo de classe de vídeo USB padrão. E eu posso abri-lo no OBS e obter uma imagem. Quer dizer, está cortado e distorcido, provavelmente porque estaria no formato de pixel normal. Mas você pode quase ver o rosto atenção. Então, isso é essencialmente apenas uma webcam. Claro, isso é apenas o componente de imagem. Os dados de movimento não estão presentes aqui. Não é como se estivesse embutido na imagem ou algo assim. Então, tem que estar entrando de alguma outra forma. Isso seria através do segundo do dispositivo USB que aparece quando você conecta essa coisa. Veja, este mouse é o que é chamado de composto USB dispositivo, que é uma única unidade USB que fornece múltiplas funções como se fossem múltiplos dispositivos. E o outro que aparece é um dispositivo de interface humana, ou HID, que geralmente se refere a um teclado ou mouse. Isso nos leva às únicas outras partes reais aqui, e são que viemos buscar, os dois sensores. Essas são essas duas pequenas pastilhas cinzas no PCB inferior. E com certeza, são sensores de mouse óptico completamente comuns, exatamente o tipo de coisa que você encontraria em qualquer mouse de roda antigo de $5. Agora, esses são pequenos dispositivos bem sofisticados. Eles são basicamente pequenas câmeras digitais de alta resolução casadas com processadores especializados que realmente fazem o mesmo truque que o software do scanner. Eles tiram uma série de fotos e as correlacionam para descobrir qual movimento teria produzido as mudanças que estão vendo. Então eles relatam esse movimento para o seu PC como o movimento do mouse. Agora, a princípio, ao ver os dois, tive alguns pensamentos bem cínicos, porque esse poderia ser um dispositivo ainda mais barato do que parece. O sensor superior poderia estar fornecendo toda a funcionalidade do mouse, literalmente apenas conectando-se ao seu PC como mouse, sem relação com todo o resto. E então, o inferior poderia estar fornecendo os dados de localização para o scanner, e os dois poderiam ser totalmente independentes. Eu já vi essa abordagem no lodo mais barato do mercado antes. Apenas dois dispositivos não relacionados que por acaso vêm no mesmo pacote, como um rádio FM com uma pequena lanterna de LED terrível nele. Isso se chama valor agregado, e eu meio que imaginei que era isso que estava acontecendo aqui, mas definitivamente não é. Se eu colocar um pedaço de fita sobre a abertura superior, o mouse para de funcionar. Como um mouse, eu posso movê-lo e o ponteiro não faz nada. E se eu cobrir o sensor inferior, não causa tais problemas. E não parece por um momento que eles realmente estão relacionados um ao outro. Mas veja isso. Isso é difícil de demonstrar, pois essa coisa agora está meio quebrada. Mas se eu começar a varrer e movê-lo com as duas aberturas abertas, você pode ver quando não está com problemas que ele segue, principalmente o movimento da minha mão. Bem, agora vamos fazer isso com a abertura inferior coberta. Conforme eu me movo, ele ainda percebe que está se movendo. Então ele está usando dados do sensor superior, mas sem a segunda entrada, ele fica ainda mais confuso do que estava e começa a andar em círculos mesmo quando estou me movendo. Normalmente, se cobrirmos o orifício superior, ele faz a mesma coisa. Então ambos os sensores definitivamente desempenham um papel no recurso de varredura. Agora, se você viu nos vídeos anteriores, onde observei os primeiros designs de mouse óptico dos anos 80, pode parecer provável que ele esteja usando um sensor para orientação vertical e o para horizontal. E com certeza, eles parecem estar girados em 90 graus, o que sugere isso. Mas não acho que seja tão simples assim. Se fosse cobrir ele deixaria o outro totalmente funcional, então ele poderia ficar confuso, mas ainda deveria se mover pelo menos um eixo normalmente. Em vez disso, ele mal se move, apenas gira no lugar. Então, presumo que eles estejam realizando alguma transformação de matriz trigonométrica desagradável que espero entender. E cobrir um dos sensores faz com que ele se comporte de forma estranha, porque ele conecta todos os zeros em um lado desse cálculo, para o qual não foi projetado. Admito que realmente não sei como nada disso funciona, então posso estar muito errado. Mas de qualquer forma, fica claro nesta demonstração que ambos os sensores desempenham um papel crucial no recurso de digitalização. E a patente descreve versões de 1 e 2 sensores da invenção. Então, tudo isso parece estar no nível. Ainda não estou muito claro sobre como os dados retornam para o PC. Em alguns sentidos, a saída de ambos os sensores deve estar sendo canalizada de volta através daquele dispositivo HID no Windows, mas não tenho certeza de onde eles estão colocando os dados extras. Ele aparece como um mouse normal, que normalmente tem apenas 2 eixos de entrada, então não tenho certeza de como isso está funcionando. Notei que durante a varredura posso mover o cursor pela tela com o segundo mouse sem problemas, mas quando movo este, isso não afeta o cursor.
Então, aparentemente, no modo de varredura, ele para de relatar o movimento normal do mouse X e Y. O que é estranho, mas provavelmente é apenas uma extensão do RID que eu não conheço, e um monte de gente vai explicar nos comentários. Em segundo lugar, suspeito que a implementação USB aqui seja bem estranha. Viu o processador de imagem para a câmera? Esse chip OmniVision tem uma interface USB nativa. Agora, mais um chip neste mouse. Ele está entre esses dois sensores sob a casinha do cachorro. Ele é rotulado como S840 e não consigo identificá-lo, mas acho que é apenas um microcontrolador de jujuba. E embora isso possa estar produzindo a interface USB, tenho quase certeza de que não é. Tem que ser um que esteja lidando com ambos os recursos. Agora, como o OmniVision definitivamente atua como um dispositivo USB completo, tenho que presumir que Dakuda programou o OmniVision para pegar os dados seriais dos sensores e apresentá-los como componente USB RID. As especificações dizem que esse chip tem espaço para código de programa, então presumivelmente foi criado para esse tipo de coisa, mas ainda é uma maneira bem maluca de fazer as coisas. No entanto, esses são dois mistérios menores. O resto dessa coisa é bem parecido com o livro. É um pouco menos custoso de engenharia do que a maioria dos dispositivos, mas ainda são todas peças baratas de prateleira e quase tudo parece acontecer no software. Na verdade, como as peças são tão baratas, o software parece estar fazendo um trabalho pesado para fazer tudo funcionar. Como qualquer sensor de câmera barato, a imagem é ruidosa e não tem cores incríveis. Então, se você assistir durante uma varredura, poderá ver que há algum ruído e algumas variações na qualidade da imagem. As fotos não são perfeitamente semelhantes em termos de cor e brilho, provavelmente porque a câmera não está perfeitamente sincronizada com os LEDs estroboscópicos. Então, conforme você escaneia, o software tem que compensar um pouco para fazer tudo parecer consistente. Infelizmente, ele não faz um trabalho perfeito. Às vezes ele fica um pouco fora de sincronia com a realidade e começa a misturar coisas que não se encaixam. Em particular, se você viajar uma longa distância do início de uma varredura e depois retornar a ela, geralmente descobre que a rotação ou o posicionamento estão um pouco errados, e você começa a ter descontinuidades. Na verdade, antes que esse mouse morresse, fiz uma varredura que parecia boa até o final, quando de repente ele sangrou um grande pedaço da tabela no documento. Então, por mais inteligente que seja usar sensores de mouse e correlação para esse processo, aparentemente ele não acompanha. Parece haver algum erro de rastreamento em que a ideia de onde o mouse está não faz sentido ao longo do tempo. Isso não importa muito no geral. Tipo, se você escanear um documento de uma vez, provavelmente ele parece bom. Mas não é realmente um empecilho? Exceto que se você prometer que pode voltar e escanear partes da imagem que você já capturou, e isso não funciona de fato, bem, esse não é realmente um produto muito bom, não é? E aparentemente há alguns outros problemas. Ele é completamente derrotado por superfícies altamente reflexivas, o que é um problema que os mouses ópticos costumavam ter, mas os mouses a laser nunca tiveram. Agora, isso usa sensores de mouse a laser, e o primeiro mouse a laser que usei operava em vidro sem problemas. Então eu não sei do que se trata, mas significa que coisas como caixas de CD são impossíveis de escanear, mesmo que funcionem bem em um scanner de mesa. Na verdade, há uma série de coisas que são muito mais difíceis de escanear com isso do que você imagina. Por exemplo, anúncios dizendo que você pode escanear fotos e recibos, mas nenhum deles realmente funciona com uma foto, por exemplo. Você pensaria que basta passar o mouse sobre ele 2 ou 3 vezes e ter a coisa toda, mas isso realmente não funciona porque você tem que segurá-lo no lugar. Então, em vez disso, você tem que prendê-lo com o dedo e em seguida meio que escanear ao redor disso. Então você perde uma grande faixa aqui. Então você tem que meio que girar para caber no dedo. E então você faz essa dança de mover o dedo. E então descobre que perdeu algo aqui. Então você tem que se mover para trás assim. E estamos no inferno. E isso é horrível, certo? Isso não é melhor do que um scanner de mesa. Os recibos são ainda piores. O papel é tão fraco que não importa como você o escaneie, ele vai se mover por baixo dele, certo? Não funciona. Simplesmente não funciona.
É uma ideia inventada. Este aplicativo nunca poderia ter funcionado de verdade, não importa o quão bem eles tenham feito este produto. E, claro, qualquer coisa que contenha grampos vai travar o mouse ou fazer com que ele prenda e arraste o papel com ele. E, claro, corre o risco de arranhar esta janela insubstituível, o que certamente o estragaria. E todos esses problemas, é claro, não existem com scanners de mesa, porque a cabeça móvel é protegida pela placa. Então você pode colocar o que quiser em cima deles. E isso, geralmente, não causará nenhum dano. Para a maioria das pessoas, é muito mais fácil tirar uma foto com um smartphone. Você pode obter qualquer um dos centenas de aplicativos agora. Eles permitem que você tire uma foto de um documento e a converta instantaneamente em algo que parece tão bom quanto uma digitalização de mesa para a maioria das intenções e propósitos. Então, honestamente, mesmo quando isso era novo, provavelmente havia muito pouca demanda, especialmente porque muitas pessoas têm espaço em suas vidas para um scanner convencional, especialmente por causa das impressoras multifuncionais. Se você quer ter uma impressora, adicionar a função de digitalização não é pegada. Então é essencialmente grátis. O único recurso que realmente deixa de lado é a perspectiva de digitalizar documentos de tamanho ou formato incomum, o que, para ser justo, ainda é aparentemente um problema não resolvido. Ninguém parece fazer isso. Na verdade, não consegui encontrar nenhuma solução para isso. Mas esse é o tipo especial de inferno que o celular traz. Se você quer um recurso que absolutamente todo mundo quer, então sim, provavelmente haverá um aplicativo para isso. Então, se é possível fazer isso agora, não sei como. É provavelmente por isso que essas coisas ainda estão sendo vendidas e até tem alguns fãs fervorosos. Você pode comprar um na Amazon por entre 40 e 100 dólares. E ainda há pessoas nas avaliações dizendo que ele é o melhor scanner já feito. Coisas assim. Os problemas físicos, é claro, não são nenhuma surpresa. Sabe, talvez um scanner portátil usando um sensor de webcam seja uma boa ideia, uma que poderia realmente fazer sucesso. Mas envolver essa ideia com o formato de um mouse significa que ele tem que ter um monte de plástico extra ao redor que não é orientado para seu objetivo principal, o que significa que só pode torná-lo mais difícil de usar. Se essa coisa fosse mais simplificada, se fosse mais focada apenas no recurso de digitalização, então suspeito que teria menos problemas com fotos e recibos. Mas ele está muito ocupado sendo um mouse para se concentrar em sua suposta tarefa primária. É uma pena como coisas assim podem acabar se tornando truques quando, na verdade, poderiam ter sido produtos decentes. Não sei porque ela decidiu que essa seria a única forma que isso deveria existir. Uma que combina dois recursos não relacionados e muito poucas pessoas realmente precisam ir. E tem certeza de que ela é responsável. Acho que eles fizeram todo o design, o gabinete, o circuito, até mesmo o software. Eles não receberam uma API ou algo assim. Isso nunca foi uma tecnologia. Foi apenas um produto e nunca foi uma indústria. Foi apenas uma única ideia experimental e nunca foi realmente expandida. No começo, eles tentaram reunir esse software e venderam em um pacote diferente através de um Kickstarter em 2014 para um produto chamado Poxen, que realmente foi financiado, mostrando que as pessoas querem algo assim. Ele até foi fabricado, mas todos que receberam um parecem odiá-lo. Uma pessoa o chamou de golpe do bolso, e todos parecem dizer que o software é terrível. Alguns anos depois, eles mudaram para equipamentos de RV.
Eles fizeram várias aparições em shows tentando impulsionar a máquina de RP nas mídias sociais, e aparentemente tiveram sucesso no que provavelmente estavam tentando fazer. Todos são comprados quando uma pequena empresa é comprada, você geralmente pode presumir que eles foram fundados em primeiro lugar para serem comprados. E este é um resumo perfeito do porquê meu canal não é tipicamente sobre produtos mais novos. Quando você olha para algo de 1988, 95 ou 2003, pode ser absolutamente ridículo. Pode ser um projeto ambicioso projetado por pessoas que eram muito mais inteligentes do que sensatas, ou um que foi esquecido por um mercado que nunca apreciou o que era. Ou pode ter sido uma ideia incrivelmente idiota, que nunca teve pernas e só chegou ao mercado porque os executivos estavam chapados com seu próprio suprimento. Mas o elemento consistente é que as pessoas geralmente estavam tentando fazer um produto para vendê-lo. Quando chegamos à década de 2010, tudo isso desaparece. Veja, eu me lembro desse tópico no Twitter um tempo atrás, onde pesquisadores de segurança estavam falando sobre como as coisas costumavam ser comparadas a como são agora. E o lamento que vários deles compartilharam foi que hoje em dia, quando você está rastreando alguma exploração notável, um worm de rede brilhante ou um rootkit inteligente, você pode passar por dias de análise. Você descobre todas as técnicas inovadoras que eles usaram, reverte suas ofuscações, compressão e indireção. E quando você finalmente chega à carga útil, é um minerador de Bitcoin. É sempre um minerador de Bitcoin, aparentemente. Nunca mais nada. Ele não vai roubar seus dados ou tentar ler seu e-mail. Ele não vai tentar fazer um backdoor. Ele só vai minerar criptomoedas. E isso mina sua vontade de viver. Além disso, torna difícil fazer um trabalho que você costumava achar fascinante. Quando você descobre que o final da pergunta, a mesma resposta é a única resposta para quase todas as perguntas de segurança nos últimos 8 anos ou mais. E foi nisso que a eletrônica se transformou depois dos 2000. Toda vez que um produto não faz sentido, é porque não era para fazer. Ninguém mais faz nada. Não há produtos há anos. As coisas que realmente são produzidas são efeitos colaterais. Eles são subprodutos de um processo que não tem a intenção de fazer algo que você pode comprar, mas de fazer um negócio, algo que outra empresa pode comprar. É para conceder lucros inesperados a 3 ou 4 executivos quando sua startup for comprada, que então abandonaram a equipe e as patentes, todas criadas de má fé, sem se importar com o que acontece com eles depois, que geralmente é que a tecnologia desapareça. E eventualmente, depois de não fazer nada por anos, a equipe é dissolvida e eles vão procurar novos empregos. Apenas um dos milhares de itens de aquisição em relatórios de acionistas por alguma megacorporação, ou mesmo algum outro grupo de mentirosos que estavam tentando ser comprados por alguém ainda maior. Mas, ao longo de toda a trajetória, com todas essas empresas se cruzando, comprando umas às outras, sendo compradas, saindo do mercado e começando, nunca há qualquer intenção de realmente fazer um produto. E eu imagino que isso realmente não seja diferente. Eu duvido que realmente fosse trabalho. Duvido que isso alguma vez tenha feito sentido. Duvido que você alguma vez tenha realmente comprado um. Se eles não colocassem na Amazon, então seria muito óbvio que eles eram basicamente falsos. Você sabia, essencialmente apenas um golpe de acionistas. É o que todas as empresas são agora. Essa é a história repetidamente de tudo. Agora, é a única resposta para qualquer pergunta sobre eletrônicos de consumo. E é por isso que eu me apego a eras anteriores, quando as empresas faziam coisas que podem ter sido terríveis, mas que na verdade deveriam ser produtos, não apenas iscas. Por enquanto, porém, isso é tudo o que tenho a dizer sobre isso. Então, se você gosta de tudo, por favor, inscreva-se. Então saiba que você gosta desse tipo de coisa. E lembre-se de ativar as notificações se você quer saber quando eu posto coisas novas, mesmo quando há um longo intervalo como este mês. Tenho passado por um momento difícil ultimamente. Se você realmente gostou disso e quer me ver fazer mais coisas assim, mesmo que eu esteja passando por um momento difícil, considere me apoiar no Patreon, como essas pessoas aqui estão fazendo. Sou incrivelmente grato a todos eles. Muito obrigado a todos. E também quero dizer novamente, obrigado por sua assistência oportuna. Se é algo que eu não estaria fazendo vídeo agora.